como levar salvação para minha casa? Talvez seja essa a sua pergunta. A gente tem cultos de oração às segundas-feiras, lembrando que amanhã é mais um culto às 20 horas, você pode estar conectado com a gente. E muitas pessoas têm pedido, a gente ora por pessoas ali pelos nomes, e muitos irmãos têm pedido isso: bispo, ora pela salvação da minha casa. Por isso que eu venho hoje trazer essa mensagem, para que a gente entenda como que funciona espiritualmente esse processo de conversão dos nossos entes queridos, nossos parentes, nossos familiares. Então a pergunta de hoje é essa: como levar a salvação para minha casa? Eu quero começar lendo Gênesis 12, verso 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você puder curvar sua cabeça, que essa palavra edifique o seu coração, nós vamos juntos falar com Jesus nessa hora. Pai, te damos honras e glórias. Obrigado, Jesus, por este momento precioso, por esse momento santo, divino, que é a hora que nós aquietamos os nossos corações para ouvir a tua voz. Estamos vivendo, Deus, como falamos agora há pouco, um tempo ímpar, um tempo de transição, um tempo especial onde existem ensinamentos, e eu creio que nessa manhã o Senhor vem com mais um ensinamento, o Senhor vem com mais uma direção, o Senhor vem com mais, Pai, conhecimento. Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento. Estamos aqui, Pai, antes de constituir nossas famílias, antes de sonharmos, nós queremos, Pai, crescer em graça, queremos crescer em conhecimento, porque o profeta diz que a falta dele vai produzir destruição. Então que nessa manhã, Pai, todo o conhecimento que virá da tua parte, eu creio que estancará, Jesus, cessará todo tipo de destruição. Eu oro, Pai, para que destruições nos lares agora sejam encerradas, destruição na vida familiar, sentimental, emocional, profissional, ministerial, porque o conhecimento nós temos em abundância. A tua palavra diz que nós pedimos sabedoria, o Senhor não retém, o Senhor nos dá liberalmente. Então que a tua sabedoria se manifeste nessa manhã, Pai, no nosso meio, que a tua sabedoria se manifeste, Pai, nas nossas vidas, nas casas, nos lares, e que eu diminua e que tu cresças, Pai, que não seja eu, mas o Senhor através de mim, a falar, a ensinar e a exortar a tua igreja, as tuas ovelhas. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e o povo de Deus, o povo de Jesus, diga amém e amém. Meus irmãos amados, escolhidos, povo zeloso, preparado para boas obras, povo exclusivamente do Senhor, aqueles que estão sendo ensinados pelo próprio Cristo, edificando as suas casas sobre a rocha. Se é você, diga amém. A Bíblia Sagrada é o mais valioso livro sobre família que existe. Você sabe que hoje a literatura é vasta quando a gente vai falar de qualquer assunto, e falando sobre família, se você entrar numa livraria, se você entrar na internet, você vai achar muito conteúdo, você vai achar muitos livros, mas eu posso afirmar que nenhum deles, eu falo com a mão na Bíblia, nenhum deles é tão valioso, tão poderoso em ensinamentos quanto a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela traz um guia que não é algo utópico, que não é algo, como eu costumo dizer, que fica num campo gasoso. A palavra traz um guia divino, um guia real, de prática, de como nós desenvolvermos nessa terra uma família. Presta atenção no que eu vou dizer, não é perfeita, porque perfeição só na glória, mas uma família feliz. Eu posso dizer daquilo que eu vivo, daquilo que eu conheço, daquilo que a palavra diz, e famílias felizes são totalmente possíveis de serem constituídas no tempo de hoje. Famílias felizes, sim, é possível, bispo? É possível. Então os formadores de opinião desse mundo, eles não têm credibilidade e não têm embasamento espiritual para ditar as normas. Se você for olhar para o mundo, hoje existe uma lei que tramita aí nas casas dizendo que a ideologia, ela é de gênero, ou seja, a criança não nasce menino, não nasce menina, ela nasce e ela vai ao longo da sua vida, vai escolher, enfim, nada disso. A palavra de Deus, então, a palavra de Deus, ela vai contra todas essas ideologias, e essas ideologias são todas contrárias à palavra de Deus. Então existe aí infelizmente, formadores de opiniões que estão baseando as suas opiniões totalmente fora dos valores eternos de Jesus. E nós constatamos isso quando nós olhamos para uma sociedade decadente. Por que a gente pode falar isso? Olha como estão as famílias.
Cada vez mais nós vemos famílias fakes. Que são isso? Famílias que são, no Instagram, elas mostram que são felizes. Na rede social, elas querem pintar algo que mascara uma realidade. E quando desliga as luzes, quando desliga os holofotes, o marido não fala com a esposa, o pai não fala com o filho, existe adultério, existe traição, existe tudo que não é bom, não é agradável e não é perfeito, portanto, tudo que não é da vontade de Deus. Então, nós que somos filhos de Deus, nós que fomos salvos por Jesus Cristo, nós temos que fundamentar nossa vida na palavra. Eu não posso chegar aqui hoje e trazer para você ensinamentos que não sejam fundamentos bíblicos, porque quando nós estabelecemos os fundamentos da nossa vida na palavra, nós fazemos Mateus, o que diz, construindo a sua casa sobre a rocha, foi o que Jesus falou. Então nós estamos construindo a nossa vida, a nossa palavra nas promessas de Jesus, para nós o quê? Vermos a nossa salvação, e para nós experimentarmos também, eu creio nisso, eu quero profetizar uma salvação para os membros da nossa casa. Então talvez você entrou aqui, bispo, como é que eu salvo? É a pergunta de hoje. Como é que eu levo salvação para minha casa? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que você tem que crer que a sua família é uma família bendita, que os seus filhos são do Senhor, que o seu marido é do Senhor, que a sua esposa é do Senhor e que Deus tem sim salvação para a sua casa. Você precisa crer, você precisa tomar posse dessa verdade. Sempre que Deus fala sobre a vida eterna, a unidade básica é o quê? É o indivíduo e nunca a sua casa. Então eu queria começar a trazer para você algumas verdades bíblicas. Talvez você vai ouvir algo que você... bispo, eu não gostaria que fosse dessa forma. Mas não é o que você gostaria ou o que eu gostaria. É o que Deus estabeleceu na sua soberania. Então, as verdades bíblicas é aquilo que nós devemos pregar. Nós somos aqui um ministério bíblico. Se está na Bíblia, eu creio, nós cremos. Então, a Bíblia, quando fala de uma salvação, ela fala de algo individual. Ela não vai tratar de algo coletivo, na questão de toda uma casa. Eu vou explicar sobre isso. Então, a salvação ela só pode vir ao indivíduo quando esse indivíduo, pessoalmente, ele acredita em Cristo. Ele recebe Jesus. E acreditar em Cristo não é algo que o pai possa fazer pelo filho, ou a mãe pelo marido, pelo esposo, pelo pai, enfim. É algo individual. Então, eu creio em Jesus. Não é porque o meu pai crê em Jesus, a minha mãe, quando estava viva, cria em Jesus, que eles estavam ali e eu estava debaixo desse guarda-chuva e a salvação veio para mim por tabela. Não existe salvação por tabela. Existe um indivíduo que crê em Cristo, que confessa Cristo, que recebe Cristo e que, portanto, tem um selo do Espírito Santo, portanto, adquire a salvação. O primeiro ponto, a gente vai deixar bem didático aqui hoje, como sempre, é que só há um caminho para a salvação. Qual seria ele? A fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Jesus deixou claro, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em Efésios 2:8, Paulo vai falar um pouco sobre esse mecanismo de salvação. Ele diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então só existe uma forma de ser salvo. Qual que é a única forma de ser salvo? Não sou eu que estou afirmando, eu estou mostrando a palavra de Deus. A única forma de ser salvo é crendo em Jesus através da fé. Não tem fórmula mágica, não tem obras, não tem pai que vai crer pelo filho. Eu vou crer, vou passar para você, vou transferir minha salvação. Não existe nada disso. A salvação ela é individual. João 6, verso 67 diz: então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? E aí eles responderam, ou respondeu melhor, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, você sabe que as escolas não têm palavras de vida eterna. O ensino médio, o ensino fundamental, os bancos da universidade, eles não produzem, eles não têm as palavras de vida eterna. Nada, a mídia não tem, os influencers digitais não têm, só Jesus. Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E João 14:6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja aqui, só um parênteses, não é ninguém vai ao Pai, porque o Pai e Cristo, Pai, Jesus e o Espírito são um só. Então ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai. Olha só a revelação que você tem através da sã doutrina. Então voltando aqui, nós precisamos ensinar isso, porque aí fora hoje estão achando que a salvação também ela é... Isso tem crescido muito. Muitos digitais influencers estão falando: olha, a salvação ela é por Maria. A salvação é por Fátima. Alguns dizem: não, a salvação também é por Emanjá. A salvação também é por Judas Tadeu. A salvação também... A salvação diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, a única salvação está em Cristo.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida de Jesus. Não tem outro. Não tem outro intermediário, não tem outro caminho, não tem outra porta. Então o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Então fica esse ecumenismo, né? Não, veja só, esse caminho também, veja só o astro, como é que fala? O misticismo, o esoterismo, isso também leva a Deus. Não leva a Deus. O único que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Então tudo isso é mentira de Satanás. A Bíblia diz que Jesus é Deus. E ele disse, ninguém, como eu falei agora, vem ao Pai. Ou seja, a salvação está disponível somente através de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão ele falaria, ninguém vem ao Pai por mim, por Maria, por Allan Kardec, por sei lá o quê. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Então quando a gente fala de crer em Jesus, esse ato de crer, ele tem que ser pessoal. Eu queria que você escrevesse, se você não escreveu nada ainda, vamos começar a trabalhar. Escreve aí no chat, o ato de crer é individual. O ato de crer é pessoal. Só que a partir do momento que um membro da família crê, eu quero que você entenda isso. Um membro da família que crê em Jesus, ele se torna agora uma porta aberta para os outros membros da sua casa, da sua família, enfim, para que a obra de Jesus seja feita em toda a família. E nós aqui cremos de verdade que Deus é um Deus de família. Então eu creio que Deus chama alguém para chamar toda uma casa. Aquele que desperta primeiro vai despertar toda a casa. O que acorda primeiro, ele vai acordar toda a casa. Assim que funciona, né? Quando você tem criança, o que acorda primeiro vai lá, mãe, acorda, pai, acorda, filho, irmão, acorda. Assim funciona. Tenho 2 filhos em casa e assim, o primeiro que acorda começa a chamar toda a casa. Então talvez você esteja aqui ouvindo hoje porque você foi o primeiro a ser desperto pelo Espírito Santo. E eu quero aqui junto com você crer que a sua casa é uma casa bendita e que você hoje então é uma porta de entrada para que a obra de Deus seja feita e manifestada na vida dos seus familiares. Comece a olhar com essa perspectiva, comece a olhar, sabe, com essa esperança, porque a palavra de Deus diz que a nossa esperança não é frustrada. Então o primeiro a despertar, ele vai acordar toda a casa. Muitos pensam, bispo, eu estou orando pela salvação da minha casa. E eu quero dizer para você, continue orando. Porque orar, nós devemos orar para tudo, né? Em tudo, dai graça, orar em todo o tempo, orar sem cessar, diz Paulo aos Tessalonicenses. Então continue orando. Só que eu preciso dizer para você o que a Bíblia diz. A oração, ela não salva ninguém. A oração não vai salvar ninguém. Então, ninguém será salvo se não crer em Jesus. E isso acontece de uma forma, através da pregação da palavra. Então, mais do que orar, não estou falando que você não deva orar, eu estou falando que mais do que orar, você precisa acrescentar a pregação da palavra, porque a fé vai vir pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Então você hoje crê em Jesus porque você ouviu alguém pregando, porque você ouviu uma mensagem, porque você leu na palavra, porque a palavra foi pregada a você. E o Espírito Santo de Deus te deu vida, porque diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Efésios 2, ele nos deu vida. Então nós precisamos entender como é que funciona esse processo de salvação. A fé vem pelo ouvir. Então é preciso a pregação da palavra. Porque muitos falam, eu estou orando. Deixa eu te falar uma coisa, você pode orar quanto for, ninguém vai ser salvo pela sua oração. As pessoas vão ser salvas pela pregação do Evangelho. O que a oração faz? A oração pode preparar os corações, a oração pode preparar as circunstâncias, a oração pode preparar você de trazer uma palavra, de ter sabedoria. A oração é fundamental, nós estamos negando o fato que devemos orar pelos nossos familiares. Eu estou aqui dizendo que junto com a oração, você deve acrescentar a pregação da palavra. Dito isso, a gente vai entrar no ponto 2, que diz que o próprio Jesus fala que o Evangelho muitas vezes divide famílias. Então, entra uma questão aqui que nós precisamos olhar com os olhos bíblicos, porque Jesus falou algo e nós não podemos falar nada contra do que Jesus falou. Jesus estava ali estabelecendo a nova eterna aliança, ele estava ensinando, ele estava, encerrando a lei mosaica, ele estava trazendo os ensinamentos eternos. E ele disse em Mateus 10:34, não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que a espada faz? A espada divide. E ele diz no verso 35, pois vim causar, olha, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, Jesus diz, eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Bispo, deixa eu entender isso aí muito bem. Como assim? Você não falou agora que a gente tem que ter esperança? Continuamos tendo esperança. Só que eu quero te mostrar o que a palavra de Deus diz. Então, quando um crê e outro não, é essa divisão que Jesus está falando. Olha, quando eu creio em Jesus e tem alguém que ainda não creu na minha casa, eu vou ter logo uma divisão. Quantas pessoas que falam assim, quantos maridos falam, não, você não vai na igreja para a esposa, naquela igreja você não vai, coisa de crente. Não, o que isso causa? Causa uma divisão, porque a pessoa foi alcançada pela palavra, a pessoa tem um encontro com Jesus, ela passa a servir Jesus, ela passa a cultuar Jesus, e no caso, vamos lá, o marido não. Então existe naturalmente uma divisão, é o que Jesus está ensinando.
Então é isso que Jesus disse. Ele disse que seria assim. Então quando alguém é convertido, muitas vezes o restante da família, que, vou dizer lá, parentes, ainda não conhece Jesus. Eu não estou dando uma sentença que não vai conhecer, que ainda não conhece. Vamos lá, um processo de conversão. Todos estão no mundo. Alguém é desperto pelo Espírito. Uma mãe vai lá e conhece Jesus, ouve a pregação, ela, sabe, é convertida pelo Espírito. Agora, o resto da sua casa ainda não conhece Jesus, sim ou sim? Então, essa primeira pessoa que foi desperta, muitas vezes ela começa a incomodar. Ou ela começa também a ficar incomodada, porque existe naturalmente uma divisão, que Jesus falou, eu vim trazer espada. Divisão entre o homem, seu pai, entre a filha, sua mãe, entre a nora e a sogra. Enfim, então quando você conheceu Jesus, vamos lá, eu estou pregando para alguém aqui hoje que eu tenho certeza disso. Como que era, vamos fazer a pergunta, como que era quando talvez a sua casa esteja toda convertida, talvez não, mas vamos lá. Agora que você tem que ir para a igreja. Eu quero dar um exemplo aqui para tentar deixar bem claro. A esposa está convertida, ou o marido, vice-versa. Aí você falava, não, essa coisa de igreja, nunca vou estar na igreja. Talvez essa fosse a sua fala, esse é o exemplo que eu quero dar. Igreja, domingo está cultuando, domingo está sentado, ouvindo uma mensagem pela internet. Aí, talvez quando você começou a ir para a igreja, você falou, quer saber, eu era aquele que mais condenava e eu estou fazendo. Aí, talvez você era aquele que falava, dá dinheiro para a igreja, jamais, dá oferta, dízimo, jamais. Talvez tenha alguém agora que fale isso para você, talvez você esteja aí dizimando, ofertando, e tem alguém, um filho, um marido que fale, você vai continuar dando dinheiro para a igreja, é isso? Enfim, olha o que diz o verso 36, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Muitas vezes você faz uma luta, quantas pessoas mandam e-mail pra gente, mensagem falando, bispo, eu tenho orado pela conversão, porque meu marido não aceita que eu congregue, o meu filho não aceita. O que é isso? É o que Jesus falou. Os da sua própria casa, eles serão inimigos muitas vezes. Então, quando metade de uma casa é crente, a outra não, acontece o quê? Naturalmente, uma divisão. 50% é crente, 50% não, tem uma divisão. Então, nessas palavras, Jesus está mostrando aqui que nós podemos perceber que muitas vezes a verdade do evangelho vai confrontar as pessoas dentro de uma família. Porque, vamos lá, é aquele homem que fumava, que bebia, que vivia uma vida no mundo, cheia de festas, de prazeres, e agora ele sai disso. Só que aí tem muitas vezes lá um irmão que continua nessa vida, um irmão de sangue. E aí, agora ele fala, não, quer saber, domingo eu não vou mais para o churrasco, para a baderna, para o pagode. Domingo é dia do Senhor. Eu não fumo mais, eu não bebo mais. Então isso começa a gerar o que dentro de uma família? Começa a gerar muitas vezes um confronto. A família começa a ser confrontada pelas atitudes. E isso vai gerando o que Jesus falou, vai gerando o quê? Uma divisão dentro da casa. E o oposto também é verdade. As outras pessoas agora começam a confrontar a vida desse abençoado, que agora foi liberto do cigarro, foi liberto da bebida. Só que aqueles que ainda estão lá começam a falar, ei, agora você é o santo, agora você não... E começa a gerar o quê? Uma divisão, enfim, dentro do lar. O Senhor ensinou claramente que seria necessário ter o quê? A disposição de negar os familiares para mantê-lo em primeiro lugar. Então você precisa crer no que a Bíblia diz e viver de forma bíblica. As nossas ações têm que ser biblicamente embasadas. Jesus fala em Lucas 14, 26, olha só, se alguém vem a mim e não aborrece, o que esse aborrece? Não deixa de, ou quer agradar. Esse que é o... Olha, você tem que aborrecer, então você não tem que querer agradar. Ele diz quem? O seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então existe algo que Jesus vai falar que você tem que carregar a sua cruz. Muitas vezes é você falar, olha, agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Isso já é suficiente para você aborrecer. É aquele cara que vai falar, agora você é o santo, agora você vai dar dinheiro para a igreja, agora é tudo na igreja, agora é festa da igreja, Por quê? Porque as pessoas ainda não foram despertas. E é o que Jesus está falando. Se alguém vem a mim e não está disposto a aborrecer o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, ele diz o quê? Esse não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo de Cristo traz renúncia das coisas que possam estar ocupando o lugar de Jesus na nossa vida. Talvez eu esteja pregando para alguém hoje que precisa olhar para a vida e falar, olha, se não é Jesus que está em primeiro lugar, tem alguém em primeiro lugar, ou alguma coisa em primeiro lugar. Ser discípulo de Cristo é você tirar isso aqui e colocar Jesus em primeiro. Ele é primazia, ele é o primeiro. Então, em primeiro lugar, não pode ter o pagode, em primeiro lugar, não pode ter o funk, não pode ter a balada, não pode ter a esposa, não pode ter o filho, não pode ter o carro, não pode ter empresa, não pode ter nada, não pode ter o pastor. Em primeiro lugar, você quer saber, não pode ter nem a igreja, tem que ter Deus em primeiro lugar. Ele é primazia.
Então, a gente precisa entender como funciona o mecanismo do reino de Deus, para que a gente não fique, vivendo uma vida sem o conhecimento que vai gerar destruição. Terceiro ponto de hoje. Existem promessas para a salvação de toda a família? É uma pergunta. Será que existe? Eu gostaria de arriscar. Você que está no chat aí, se você é corajoso, arrisca. Existem promessas, sim ou não, de salvação para a família? E eu já vou dar a resposta aqui. Promessas de salvação para uma família inteira não existe. Não encontramos na palavra. Deus, ele fala de uma salvação, ou melhor, Deus não fala de uma salvação automática, como ele diz no início. Alguém é salvo e o filho, o marido, a esposa é salvo por tabela. Deus não fala nada sobre isso em sua palavra. Não é só porque um membro da família foi salvo que toda a família vai ser salva. A salvação ela não é transferida. Eu queria que você escrevesse isso. Escreve assim: salvação não se transfere. Fala, salvação é pessoal. Você precisa confessar as verdades para você. E mais uma vez eu estou falando, vou pontuar, porque não é que eu não queira, pelo contrário. Eu disse no começo, nós vamos crer que a nossa casa é toda do Senhor. Eu estou aqui de forma bíblica mostrando para você os fundamentos da palavra de Deus. Então a salvação não se transfere. É uma salvação, ela é algo pessoal. O que acontece é que a nossa fé, ela nos leva a crer que quando Deus começa uma obra, quando Deus salva alguém na família, Ele pode sim abranger todos os membros. Então, eu gosto de crer dessa forma. Deus, se o Senhor me chamou, assim como a minha família inteira é salva, olha, eu não creio que Deus me chamaria e agora os meus filhos iriam se perder. Eu não creio dessa forma. Então já são 1, 2, 3, estamos indo aí para a 4ª geração de salvos, para a glória de Deus. Então eu creio que esse é o plano do Senhor para as famílias do seu povo. A verdade é que existe uma provisão divina para a família. Quando um familiar é salvo, esse passa a ser o que eu disse lá um pouco atrás agora. Ele passa a ser uma porta de entrada para o reino de Deus, para que Jesus alcance outros familiares. Porque já tem alguém ali que é luz, e luz vai iluminar toda as trevas. E aqui eu queria mais uma vez fazer um parênteses nessa mensagem. Eu não estou tentando de forma nenhuma, porque talvez você fale assim, não é isso que eu queria ouvir. Mas você me fala, não estou aqui para pregar o que você quer ouvir, eu estou aqui para pregar o que Deus quer falar, qual é a vontade de Deus, o que você e eu precisamos, não o que nós queremos, o que nós precisamos ouvir da parte de Deus. Então, dentro desse parênteses, não é que eu estou aqui, tentando gerar incredulidade, fazer com que você não creia na salvação dos seus familiares. Pelo contrário, nós precisamos crer e nós precisamos lutar em favor deles. Só que eu estou justamente te ensinando como que você vai levar a salvação para sua casa, que é através do evangelho, da pregação. O que eu estou mostrando aqui biblicamente é o processo de salvação. A sua família não será salva só porque você foi. Bispo, eu vou na igreja, eu dou dízimo, O seu filho, ele não vai ser salvo só porque você vai à igreja e dá dízimo. Você precisa pregar a palavra para o seu filho. Eu tenho esse entendimento. E eu sei que o mundo do outro lado, ele vai agir para tentar tirar os meus filhos do caminho do Senhor. Então eu sei que eu tenho que pregar para os meus filhos. Então eu tenho a oportunidade, na questão intelectual, deles terem um paradigma virgem de inculcar, como diz a palavra, inculcar nele, de dia e de noite, a palavra do Senhor nos meus filhos, ensinar a criança no caminho que se deve andar, para que quando ele for velho ele não se desvie. Mas eu sei que a salvação dos meus 2 filhos, elas precisam ocorrer num processo onde eles precisam ter um encontro com Jesus. Não é porque o meu pai, minha mãe, os meus avós eram de Jesus, que eles precisam crer, eles precisam confessar Jesus como seu Senhor e como Salvador. Todos precisam se arrepender e crer em Jesus. Essa é a verdade. Então o que acontece é que muitos crentes não fazem nada pela sua família. Muitos crentes não partem, como eu disse, para essa ação de falar de Jesus, de pregar, de instar. Logicamente tem que ter sabedoria, não é você enfiar por goela abaixo. Você tem que, logicamente, de forma muito sábia, você levar a palavra para sua casa. Mas muitos não fazem nada, ficam apenas confessando a palavra de Atos 16, 31, como se fosse uma coisa automática. Olha o que diz lá. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então a pessoa pega esse versículo e ela vai ficar falando, não, olha, está dizendo na Bíblia, crê em Jesus que vai ser salvo tu e tua casa. E aí eu vou entrar no 4º ponto para a gente agora dissecar essa afirmação. Olha lá, passagens bíblicas que parecem conter uma promessa de salvação para todos de uma família. Parecem ter, como essa. Olha, eu li agora, crê no Senhor, tu serás salvo. Mas eu preciso entender o contexto disso. Então a gente vai estudar o ponto A agora, que é a casa de Cornélio, onde se trata essa história. Vamos lá, Atos 11, verso 14. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Olha lá, a casa de Cornélio. Dirá palavras que serás salvo tu e toda a tua casa. Então Cornélio recebe a promessa que
a casa dele toda ali seria salva. Vamos lá, primeiro lugar, como acontece com qualquer outra passagem da palavra de Deus na Escritura, nós temos que considerar o quê? O gênero, o tipo de livro que isso ocorre, o contexto dessa palavra. Então, nesse caso aqui, essa passagem ela é encontrada, como nós vimos no livro de Atos, que é uma narrativa histórica. Então, Atos dos Apóstolos, coisas que os apóstolos viveram, que eles fizeram, são narrativas históricas de acontecimentos reais. Atos não é um livro de doutrina, e sim de atos, de coisas que estavam acontecendo. Você sabe, Jesus foi crucificado, então coisas que estavam acontecendo logo depois da morte e da ressurreição de Jesus. O fato de que Deus prometeu aqui a Cornélio que toda a família dele seria salva, não significa que essa promessa se aplique universalmente a todos os lares, a todos os tempos, a todas as pessoas. Isso era algo específico que estava acontecendo aqui, de um fato, como eu disse aqui, um fato real. E essa passagem foi uma promessa específica, então, a uma pessoa específica, em um ponto específico do tempo, numa passagem específica, e nós temos que ter o cuidado com a interpretação desse texto, de uma promessa como se fosse algo universal. Não, Deus falou para Cornélio. Olha, Deus falou algo, às vezes, específico para Cornélio, algo específico para Paulo, algo específico para Tiago, algo específico para Pedro, e aqui era uma promessa que Deus tinha para a vida de Cornélio. E essas promessas não podem ser separadas do seu contexto históricos. Por isso que no capítulo 10 de Atos, Cornélio, ele acolhe Pedro em sua casa, e eu quero mostrar para você o que acontece aqui, o que ele diz a Pedro. Olha lá, Atos 10, verso 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para o quê? Leia comigo. Eles estavam todos na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Então vamos entender aqui o contexto. Toda a casa de Cornélio estava reunida para ouvir a pregação através de Pedro. Olha, estamos aqui agora todos reunidos para ouvir o que está sendo ordenado para o Senhor. Ou seja, Pedro, pode pregar que nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. E eles todos então ouviram o Evangelho. E depois de ouvir o Evangelho, todos eles responderam favoravelmente ao Evangelho. Tiveram ali os seus corações inclinados pela palavra. Isso é exatamente o que Deus havia prometido. Olha, tu e toda a sua casa será salva. Agora eles estão todos diante de alguém que vai pregar a palavra de Deus. Então veja que a conversão vem porque tem o quê? Pregação. A casa de Cornélio não foi salva apenas porque Cornélio teve fé, mas porque todos acreditaram. Todos estavam prontos para o quê, igreja? Para ouvir. Ah, bispo, eu quero que a minha casa ouça. Então você precisa, como eu digo aqui, chama alguém para o culto, manda o link, coloca sentado, porque precisa ouvir a pregação. Talvez esteja alguém sentado do seu lado aí, e agora, através da pregação, o Espírito começa a trabalhar nesse coração, começa a trabalhar nessa vida. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada. Então a casa de Cornélio não foi salva pela fé de Cornélio, e sim porque estava toda ouvindo a pregação. Todos acreditaram. Eu quero dar mais um exemplo, que é o ponto B desse, que é o carcereiro de Paulo e Silas, que é outro caso muito clássico que as pessoas usam para dizer, não, olha só, a casa toda vai ser salva. O carcereiro despertou, está lá em Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem saído. Você lembra? Pedro está preso, vem um anjo, ei, segue-me, coloca a capa, toda aquela história. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse, senhores, olha só a pergunta dele, que devo fazer para que sejas salvo? Então, aqui a gente tem que entender que essa salvação ela tem dois sentidos. O que devo fazer para que seja salvo? Está falando da salvação eterna? Ok, vamos crer que sim, porque a gente vai entender o contexto. Mas ele está falando assim, vocês estão saindo, os presos, como é que eu faço para ser salvo? Para eu não ser preso, para eu não ser morto, porque os presos estão fugindo. Estão entendendo? Para eu salvar minha vida aqui. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, por conta desse texto, muitos erros teológicos acontecem. Então aqui o carcereiro, no caso de Filipos, ele pergunta a Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para que
seja salvo? Eles responderam, você vai crer em Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, mais uma vez, a promessa é dada a um indivíduo específico, num contexto específico, num tempo específico. E nós precisamos ser bíblicos. Para pensar, o que Paulo e Silas fizeram com aquele carcereiro e sua família? O que precisa ser salvo? Crer, tu e tua casa. Olha agora Atos 16, 32. E lhe pregaram a palavra. Essa parte as pessoas não pregam. Essa parte as pessoas não ensinam. Não, vai ser salvo tu e sua casa. Beleza. O que eles fizeram depois daquilo? E pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Então toda a família foi lá e escutou o evangelho. Então eles foram todos salvos, como Deus havia prometido. Por quê? Porque era uma promessa de Deus. E porque a salvação aconteceu porque eles creram, porque fazia parte do plano de Deus salvar toda a família do carcereiro. Eles foram salvos não porque o carcereiro creu, mas porque todos creram e acreditaram em si mesmos, em si, individualmente falando, acreditaram no evangelho. Então nesse texto nós vemos o quê? É uma promessa. Uma promessa que, por mais que sirva para inspirar a nossa vida, isso aqui tem que nos levar a uma atitude correta em relação à nossa família. Olha, amém, eu creio que eu e minha casa serei salvo. Amém, é promessa de Deus, ok? Agora, eu preciso entender qual é a dinâmica para isso acontecer. Nos dois casos que nós vimos agora, teve pregação da palavra. Então, anote isso no seu coração. Se você quer a sua família, que a sua família seja salva, você deve pregar a palavra de Deus em sua casa. Bispo, eu quero que a minha família seja salva. Eu sempre falo, então prega a palavra de Deus na sua casa. Aí você vai dizer, mas os meus familiares não querem vir à igreja. Com todo respeito, a gente faz live hoje, tem vídeo hoje, tem YouTube, tem Instagram, tem online, tem... Amado, faça o natural. Eu falo aqui, manda o link. Não vou mandar o link, vão pensar. Então vai ficar difícil, porque essa pessoa precisa ouvir a pregação. Por isso que eu falo, manda o link, chama a pessoa, coloque sentada. Porque se não tiver pregação, não tem conversão. Então hoje nós temos várias formas de você poder pregar a palavra de Deus. Bispo, eu não sei pregar. Coloca alguém sentado aí que eu vou pregar. É o que eu falo, a sua parte às vezes é só convidar. A minha parte é pregar. Nós somos um corpo, muitos membros, um só corpo. Dito isso, a gente vai para o ponto 5 de hoje. A pessoa salva não tem a capacidade de salvar sua família, mas ela pode santificá-la. Veja a diferença, não é salvar, é santificar. Está lá em 1 Coríntios, verso 7. O que diz? Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula, da mesma forma, é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Veja só, isso aqui é o caso de muitas pessoas. Talvez, olha, eu sou crente e meu cônjuge não é. Diz que por minha causa, o meu cônjuge, ele é santificado. Os filhos poderiam ser, diz aqui, impuros, mas agora são santos. Porque você que já conhece Jesus, você tem que entender que você leva santidade para a sua casa. Não estou falando de salvação, que nós já entendemos, mas você leva santidade para a sua casa. Então não fique aí falando, não, quer saber, esse traste, esse velho, esse cara. Não, entenda que você está aí para santificar tanto seu marido, tanto a sua esposa, tanto os seus filhos, ou aqueles que você convive. Porque diz, olha, o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. Sexto ponto de hoje, olha lá, o jugo desigual, ele traz o quê? Dificuldades. Segundo aos Coríntios 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Mas esse versículo aqui é fundamental. Porque o que acontece? A pessoa, eu posso estar pregando para alguém aqui hoje que não tinha conhecimento da palavra, que se casou lá atrás, que se converteu depois. Amém, amados. A Bíblia diz, sempre cito isso, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, se você hoje ainda não constituiu família, com todo respeito, não vá se meter com incrédulo ou com incrédula. Não sei qual que é o seu caso aí. Porque o que acontece? A pessoa olha, não, aquele cara é bonitinho, bicho, ele beija bem. Mas pode beijar bem, mas tem a língua de Satanás, vai dar ruim lá na frente. Não, mas tem um corpo, é bonito, ele é bonzinho, ele só não vai na igreja. Então é diabo. Então espere que a salvação se manifeste. Ou você comece a pregar para essa pessoa e espera com que ela tenha uma conversão. Porque o que acontece hoje? As pessoas olham e falam, não, quer saber? Vai dar certo lá na frente. Eu pergunto, e se não der? E se não for um eleito? E aí você assume compromisso, agora você tem que honrar esse compromisso, porque agora, uma vez que compromissou, que casou, agora sustenta o casamento, o que diz a palavra.
Então, ele diz que união do crente com o incrédulo. O jugo desigual vai trazer dificuldade. A gente vive hoje pessoas com muita dificuldade com um jugo igual. Imagina com um jugo desigual. Se o casamento para dois crentes já é difícil, imagina para um crente e para um incrédulo, amado. Então a Bíblia não promete salvação de toda a família, mas isso não significa que um pai crente, uma mãe crente não tenha o poder de influenciar, ou até mesmo o poder de uma influência espiritual sobre a sua casa, sobre as crianças, sobre a família. É lógico que nós temos. Uma mãe abençoada, ela abençoa os filhos. Um pai abençoado, ele vai abençoar os seus filhos. Um líder familiar, ele define o rumo para a sua família. O pastor da sua casa, o líder familiar, ele vai definir o rumo da sua casa. Ele pode fazer isso de várias maneiras, inclusive espiritualmente. Por isso que um cabeça incrédulo também vai espiritualmente ditar o rumo para a sua casa. Como um cabeça cristão, mas os meus filhos não querem saber. Mas você vai estabelecer os princípios do reino na sua casa. Vai ter paz, vai ter respeito, vai ter os princípios ali sendo vividos. E nós vamos crer e orar, e você vai ter uma ação de falar de Jesus, levar esses filhos para a igreja, e num tempo de Deus eu creio que vai ter a conversão. Agora, se você não tem um cabeça credo que é crente, se você não tem uma mãe que vai espiritualmente influenciar a casa, vai ficar difícil. Então atenção, pais, nessa hora. Quando você estiver vindo à igreja, olha, não diga aos seus filhos: o papai e a mamãe estão indo para a igreja, como em forma de uma pergunta. Tá bom, filho, o papai e a mamãe tá indo para a igreja. Não faça pergunta para o seu filho. O seu filho precisa que você indique uma ação. Então não é, olha, você quer ir para a igreja, filho, papai está indo, você quer ir. Você vai dizer: filho, nós estamos indo para a igreja. Vai lá e coloca o seu tênis, se arrume, tome banho, escove o seu dente, que nós estamos saindo de casa. Eu não chego para os meus filhos de 4 anos, de 8 anos e falo: olha, vocês querem ir hoje na igreja? Não tem opção. E aí você vai experimentar de algo que, quando por acaso não tem a ida à igreja, é um escândalo em casa, porque eles já amam estar na igreja. É o lado bom da coisa, né? Então, muitos pais: filhinho, você quer ir na igreja hoje? Ou você prefere ficar dormindo? Não tem você prefere ficar dormindo. Filho, domingo é dia do Senhor, eu estou te ensinando. Se vista e vamos para a igreja. Faça frio, faça calor, faça verão, inverno, domingo é dia do Senhor. E o Senhor espera que nós o cultuemos. Então, indique ação para o seu filho. E eu sei que, vir à igreja não é a certeza de salvação. Bispo, então se eu levar meus filhos para a igreja, eles serão salvos? Não é a igreja que salva. Ir à igreja, como eu disse, não é certeza de salvação. Mas nós temos que concordar, amados, que ter os nossos filhos ouvindo a palavra de Deus em um ambiente abençoado, com louvor, com adoração, com o ensino da palavra, aumenta muito a chance da manifestação da salvação na casa. Aumenta muito mais do que seu filho ficar jogando videogame em casa enquanto você está cultuando. Aumenta muito mais do que seu filho está na rede social enquanto você está cultuando. Aumenta muito mais do que seu filho está nas festas mundanas. O que disse o salmista? Um dia nos teus átrios valem mais do que 1000 anos fora dele. Então nós, como pais, eu queria hoje dar esse alerta para os pais. Parar de ficar perguntando e começar a indicar ação. Filho, vamos para a igreja. Se você quiser perguntar para o seu filho, você vai fazer aquela famosa dicotomia. Você vai comer, o filho vai almoçar, né? Filho, olha, tem carne e tem peixe, qual que você quer? Aí você não chega e fala: filho, o que você quer comer? Eu quero salgadinho, eu quero miojo, eu quero chocolate. Então você já indica ação: filho, tem carne ou tem peixe? O que você quer? Olha, filho, você pode ir de calça ou de bermuda para a igreja. Como você prefere se vestir? Filho, você pode se arrumar agora ou daqui 5 minutos? Você entendeu? Você está indicando ação para o seu filho. E aqui, logicamente, que eu estou fazendo um alerta para os pais, porque hoje a gente tem uma geração de pais que... Eu estava numa mentoria recentemente, e um grande homem de Deus, ele estava falando do quanto... hoje, nós como cristãos precisamos estar atentos, logicamente, que nas escolas... Tudo que eu falei já, falo aqui... Ideologia de gênero, tudo está sendo pregado, como está indo o rumo das coisas. E esse grande homem de Deus, ele falava que ele tem um amigo, ele tem conhecidos que tem escolas. E ele fez uma pergunta para esse conhecido, dono de escola. Ele falou: qual que é a diferença dos pais de hoje para os pais de 15, 20 anos atrás? Ele disse que há 15 anos, 20 anos, os pais chegavam na escola, eles viam a estrutura da escola, eles olhavam a estrutura da escola, eles faziam algumas perguntas para os diretores ali da escola, para os professores, qual era a metodologia de ensino, qual era, enfim, a questão prática de ensino da criança. E depois de algumas perguntas, ele virava para a mãe e falava: nossos filhos vão estudar aqui ou os nossos filhos não vão estudar aqui.
E ele falou que no tempo para cá, agora os pais fazem a mesma coisa. Eles vão para a escola, eles olham a estrutura e eles perguntam para o diretor quais são a metodologia de ensino. E depois eles viram para a criança e perguntam: filhinho, você quer estudar aqui, sim ou não? Então você vê como hoje a gente tem uma geração de pais que condicionam a decisão de tudo no colo de uma criança de 4 anos, de 3 anos, de 10 anos. Pais, nós somos os mentores espirituais dos nossos filhos. Nós estamos ali para ensiná-los, para indicar ação. Um pai que pergunta para um filho: você gostou da escola? Você quer estudar aqui, sim ou não? Eu, como pai, tenho que saber o que é melhor para o meu filho. A criança vai olhar qualquer coisa, a criança vai olhar se a cor é bonita, se eu quero, eu não quero. Então, olha só a diferença de 15 anos, de 20 anos no máximo para cá. Então a gente precisa hoje, eu estou aqui fazendo um alerta para que você entenda que você como pai agora traz para o lado da família. Eu estou colocando, amada, essa pitadinha aqui para a questão de pais e filhos, porque eu preciso ensinar isso. Olha, nós como pais, nós precisamos ensinar o caminho espiritual para os nossos filhos. Eu não falo para o meu filho: filho, veja só, você precisa louvar a Deus, você precisa cantar Jesus. O que eu faço? Eu louvo a Deus na frente dos meus filhos. Eu levanto as mãos em adoração na frente dos meus filhos. Eu não pergunto para o meu filho, eu não falo: filho, você tem que orar a Jesus. Eu falo: filho, nós vamos orar nessa hora. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pela vida do Lourenço, da Kiara, obrigado pela mamãe, obrigado pela comida. Eu indico ação. Quando meus filhos vão deitar, eu não falo: filhos, vocês vão orar, sim ou não? Eu começo e deito com eles e falo: Senhor Jesus, eu oro pela vida do Lourenço, eu oro da Kiara, tal. E no outro dia eu falo: filho, agora é sua vez, ora você. Eu já orei 3 dias, agora você vai orar 1. Então eu oro 3, ele ora 1. Eu oro 3 e falo: você tem que falar pelo menos um versículo novo. Então o que é isso? Eu estou indicando o caminho para... papai, eu estou cansado. Eu falo: tem 2 coisas que a gente não dorme em casa sem fazer. Se você quiser adotar, isso aqui não é algo que a Bíblia diz, mas é algo que eu tenho como cultura em casa. 2 coisas que a gente não dorme sem fazer. Primeiro, escovar o dente, porque eu sou dentista. E eu tenho que fazer as crianças escovar o dente. E a segunda, orar a Deus. Pode estar cansado, pode estar, os filhos vêm no carro, eu abro o olho e falo: nem que seja um Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz dormir. E vai escovando o dente ao mesmo tempo. Não, porque isso aqui já virou um hábito. Então, hoje a gente entra no carro, os meus filhos falam: papai, a gente vai orar. E já vem a demanda deles. Falo: vamos orar. E aí quando eles perguntam, eu falo: e é uma grande oportunidade, Kiarinha, para você orar hoje, vamos? E aí você gamifica a parada. Quem orar hoje vai ganhar ponto, quem orar hoje vai ganhar não sei o quê. E aí começa: eu oro hoje. E aí começa uma competição de quem ora mais. Então, pais, mais do que indicação, como eu estou falando de indicação, faça na frente do seu filho. Ó, anota isso: a melhor forma de você ensinar algo é fazendo junto. Escreve aí no chat: a melhor forma de ensinar algo é fazendo junto. Você quer ensinar qualquer coisa, faça junto. Faça junto. Porque uma hora você não vai mais estar junto e a pessoa vai estar fazendo aquilo que você ensinou ela a fazer. É como diz a máxima da liderança, né? As palavras motivam, os exemplos arrastam. A única forma de você ensinar é através do exemplo. Então, mais do que falar: filho, você tem que louvar a Deus. Filho, vamos louvar a Deus. É assim que louva a Deus. Levanta suas mãos, comece a cantar. Ele vai ficar te olhando. Mas o que é isso? Mas quando você vê na segunda, na terceira, na quarta vez, você já vai ver os seus filhos louvando. A gente tem introduzido isso nos nossos cultos para as crianças. A primeira vez a criança olhou: o que é isso? A segunda, hoje, eles tocam violão, as crianças já levantam a mão, já começam a adorar Jesus. Então tem que ser algo intencional da nossa parte. Bom, eu quero ir para o final. Eu tenho aqui alguns minutos para acabar. Você sabe que o salmista disse: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 anos nas tendas. Ensina isso para os seus filhos, ensina isso para a sua família. E é como eu disse: bispo, não quer dizer que se eu levar o meu filho para a igreja eu tenho a segurança que ele vai ser salvo. Não, porque a igreja não salva ninguém. Eu falo com alguns irmãos, às vezes, que estão membros online: olha, bispo, a gente não tem estrutura aqui, a gente não consegue. Eu falo: olha, na igreja primitiva não tinha ministério infantil. Eu sei que hoje, na modernidade, a gente, às vezes, tem a tendência de transferir as coisas, né? Não, então a igreja ensina isso. Olha, na igreja primitiva, o pai ensinava tudo dentro de casa. Quando Paulo diz que a mulher não deve pregar, não deve perguntar em público, é porque a cultura da época é que o marido ensinasse em casa. E uma esposa que perguntasse em público, ela estava expondo ali o marido por não ter ensinado em casa. Então ela precisa perguntar em público algo que o marido devia ensinar. Então, se ela está perguntando em público, revela uma falha do marido. Então a gente precisa entender que o culto, ele não acontece só num lugar de culto no templo. O culto é tudo que nós fazemos. O culto começa em casa, o culto começa aí na sua casa. Bispo, mas se não tiver transmissão? E se um dia não tiver nunca mais transmissão? Então você não cultua mais a Jesus? Então você faça o seu culto. Então você tem que aprender a fazer culto no lar, você tem que aprender a ler a Bíblia com seus filhos, tem que aprender a cantar louvor com seus filhos, tem que ensinar a palavra para os seus filhos.
Porque a nossa tendência é querer transferir isso. E é lógico que quando nós temos uma igreja e a estrutura, nós como igreja estamos para servir. Mas aquilo que eu falo, às vezes não tem a possibilidade, é uma viagem, é um lugar que você está ausente, como é que vai ficar? Seu filho vai ficar sem conhecimento? Então que você em casa entenda que nós pais, a nossa responsabilidade é ensinar para os nossos filhos. Eu não transfiro para as professoras do Ministério Infantil. Eu sei que os meus filhos aprendem de casa comigo. E lá, lógico, vai ser um complemento, lá vai ser uma ambiência. Por quê? Porque muitas crianças cresceram na igreja e se desviaram. Então a igreja não salva ninguém. Assim como muitas cresceram fora e são até hoje fiéis ao Senhor Jesus, porque tiveram o ensino dos seus pais, conhecimento da palavra, tiveram um encontro com Jesus. Amém? Bom, vamos para o final. Eu quero terminar lendo uma frase de Charles Spurgeon. Mais que uma frase, é um parágrafo. Ele diz assim, embora a graça não seja algo encontrado no sangue, e a regeneração não seja de sangue e nem de nascimento, muito frequentemente, Deus, por meio de um membro da família, atrai o resto da família a si mesmo. O que Deus faz? Ele chama o indivíduo e então o usa como uma espécie de chamariz espiritual para trazer o resto da família para a rede do evangelho. O que Spurgeon está falando? Olha, por mais que a salvação não seja de sangue, não seja algo de pai para filho, ele está dizendo, muitas vezes Deus usa esse primeiro que foi desperto como um chamariz para atrair essa pessoa, como ele diz aqui, para a rede do evangelho. Então entenda algo, o fato de você ter um filho não transfere a salvação imediata, não é por tabela como eu disse no início, mas você é como se fosse uma rede de atração para levar o seu filho, para levar a sua família, para levar os seus parentes para a rede do evangelho. É como dizia minha mãe, Deus costuma trazer o mais difícil. Aí você fala, não, mas aquela pessoa, amado, se você está aqui hoje é porque você talvez fosse o mais difícil. E agora Deus vai trazer toda a sua casa em nome de Jesus. Então, eu quero ir para o final dizendo que os projetos que envolvem a salvação da nossa família, eles devem se tornar prioridade. As pessoas têm muitos projetos, viajar, comprar isso, comprar aquilo, e eu entendo, e eu falo isso com a minha esposa, olha, a responsabilidade de deixar 2 crianças salvas, crentes, tementes a Deus, é minha e sua. Então, mais do que qualquer outro projeto de conquista, mais do que conquistar a nossa sede, o nosso maior objetivo é colocar Jesus no coração dos nossos filhos. Porque se nós fizermos isso, eles vão ter tudo. Eu sei do que eu estou falando, porque isso aconteceu na minha vida, eu posso falar na vida dos meus irmãos. Os meus pais talvez não puderam nos dar tudo do melhor dessa terra. Nos deram uma baita de uma criação. Nos formaram, nos deram ensino, curso superior. Mas eu posso dizer que de tudo que nossos pais deixaram nos nossos corações, meu e dos meus irmãos, foi o temor a Jesus Cristo. E por nós termos isso, nós temos tudo o resto. E por nós termos Jesus, nós sabemos que nós podemos conquistar todas as outras coisas. Amém? Então que nós possamos entender isso, que a salvação da nossa família deve ser o nosso primeiro projeto. Vai virar o ano, a gente vai fazer um projeto de vida, que você tenha isso como um projeto primordial, crer, orar e produzir pregação para a salvação da sua casa. Então é preciso que todos nós nos empenhemos em lutar pela salvação da nossa casa. E isso envolve uma postura de esperança. Eu não quero terminar esse culto falando para você, olha, saia daqui sem... Não, Deus é o Deus da esperança. Não quero te deixar desesperançoso. Eu quero produzir esperança. Isso tem que ter uma postura de esperança, um posicionamento bom, um bom testemunho, como nós ouvimos quinta-feira. Tem que ter um bom testemunho. Sabe, através de um bom testemunho, familiares podem ser atraídos para Cristo. Sabe, sem um bom testemunho, talvez nunca vão se converter. Então, existem pessoas próximas a nós, na família, por exemplo, da minha esposa, que ainda não conheceram Jesus, não confessaram Jesus, mas nós estamos levando um bom testemunho. Então é uma atividade da igreja, é uma viagem, é uma comunhão, é um aniversário onde a maioria é crente, que a gente põe a pessoa lá e ela vê o nosso lifestyle, e aquilo vai, e a pessoa já começa a ter a cultura de falar amém, começa a profetizar. A pessoa que nem sabe quem é Jesus, eu profetizo, eu creio, eu recebo. Então você vê que na fala dela já tem a teia do evangelho. E aí agora é uma ação do Espírito, e a gente está ali pregando, a gente está falando, e é oração, e é tudo. E quando menos a gente espera, a salvação se manifesta. Então viva a sua vida, sabe, em Deus, e viva a sua vida em Deus de forma frutífera. Comece a frutificar pela sua própria casa, e eu oro para que o Senhor lhe dê graça para lutar pelos seus, para você levar os seus a uma experiência genuína com Cristo, que você entenda a responsabilidade hoje que está sobre os seus ombros. Como eu disse no início, mais do que orar, é preciso pregar. E eu termino encorajando você a orar, a ter esperança e a agir com fé. Bispo, eu estou orando, tenho esperança, então agora talvez seja a hora de você arregaçar a manga e começar a agir com fé, a testemunhar do amor do Senhor na sua casa. Sabe, use a palavra de Deus com sabedoria e com amor. Mantenha firme a sua confissão, tenha sabedoria, seja uma pessoa alegre. Bispo, como é que eu levo Jesus? Para de ser ranzinza, talvez seja isso.
Talvez o seu marido olhe para você e fale: como é que eu vou para esse Jesus se você que vai para lá é uma pessoa amargurada, triste, chata? Então seja uma pessoa que reflete a glória de Deus, a graça de Deus. Seja uma pessoa boa dentro de casa, uma pessoa de esperança, uma pessoa plena, uma pessoa alegre, uma pessoa que leva, esperança para os outros, que leva bom ânimo. Talvez essa seja a melhor forma de você falar do amor de Jesus. Porque o reino de Jesus é paz, é alegria, não é tristeza. É justiça, seja justo. Não adianta falar de justiça, de Jesus, de amor, se você é injusto nas suas ações dentro de casa. Então, você vai orar a Deus agora e Deus vai te dar insights, vai trabalhar no seu coração, formas, mecanismos, vai te dar insights, vai preparar oportunidades para você ser bênção, para você ser luz na sua casa. Que assim seja, em nome e para a glória do nosso Deus. Uau! Estamos chegando ao fim, eu quero orar com você nesses últimos minutos que nos restam, para que tudo que nós ouvimos da parte de Deus se concretize, que os sinais acompanhem essa palavra e que a gente possa celebrar a salvação da sua família, amém? Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, estamos finalizando mais um encontro, mais um culto. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, pelo conhecimento da sã doutrina. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui, Pai, de forma bíblica, biblicamente embasando, Pai, as nossas vidas. Não é o que nós queremos, não é o que nós pensamos, é o que o Senhor fala, é o que o Senhor determinou. E nós estamos aqui, Pai, agora dando passo na direção da tua palavra. Eu oro, Jesus, para que nós sejamos esses a despertar primeiro e agora despertar outros na nossa casa, Jesus. Eu oro, Jesus, para que ninguém aqui fique menosprezando, fique, Senhor, colocando impedimentos, mas que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, Pai. Primeiro oração, orar, para que o Senhor possa inclinar os corações, para que o Senhor prepare os momentos. Mas a minha oração hoje, Pai, é mais do que ficar num lugar de oração, é ir para um lugar de ação, Jesus, é ir para o campo, é nós falarmos, é nós convidarmos, é nós mandarmos os links, é nós, Pai, levarmos as pessoas para as reuniões da igreja, é nós levarmos as pessoas para os encontros com irmãos em Cristo. Pai, que nós tenhamos atitudes concernentes àquilo que nós oramos, mais do que pedir para o Senhor guiar os nossos passos, que nós possamos hoje, Pai, mover os nossos pés na direção daquilo que o Senhor tem inspirado os nossos corações, tem gerado os nossos corações, Pai. Se nós temos orado pela nossa casa, Pai, eu creio que isso veio de Ti, porque diz que o Senhor efetua o querer, Pai, mas também o realizar. Então nós queremos, Pai, que a nossa casa sim é uma casa bendita. Eu creio, Pai, que o Senhor não chama pessoas sozinhas, o Senhor chama casas, e nós queremos nessa manhã confessar, Pai, que por nossa causa, a nossa casa já é abençoada, até 1000 gerações serão abençoadas, e nós oramos, Jesus, declarando que por nossa causa, Jesus, por nossa causa, Deus, nós levaremos a salvação, Pai, nós levaremos a bênção para o nosso lar. Eu creio em lares inteiros confessando a Jesus Cristo, eu creio em famílias te rendendo adoração, eu creio na palavra que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que as casas, Pai, possam estar nesse lugar de confessão, que as casas possam estar nesse lugar de joelhos dobrados. Aqueles que falaram: nunca vou para a igreja, nunca vou servir igreja, nunca vou dizimar, nunca vou ouvir Jesus, Pai, nós oramos por esses. Quebra esses corações, Pai, inclina essas mentes, Jesus. Nós entendemos quinta-feira que o Espírito Santo produz uma tristeza que vem para um arrependimento, para um fim proveitoso, Pai. Se precisa gerar uma tristeza do Espírito, que assim seja, Pai, para que essa tristeza gere um arrependimento do Espírito, Jesus. Nós estamos aqui declarando salvação sobre a nossa casa. Nós queremos entrar nesses últimos dias do ano, Pai, declarando que algo sobrenatural vai acontecer nos lares, Jesus. Algo sobrenatural vai acontecer nas casas, Jesus, nos corações, Pai. Quantas pessoas hoje estão te servindo, Jesus, que um dia falaram que jamais estariam num banco de igreja sentado, e hoje dizimam, hoje ofertam, hoje cantam, hoje levantam as mãos, hoje não perdem um culto, uma transmissão. Deus, nós declaramos que assim será, Pai, com toda a nossa família, com os cônjuges, com os filhos, Jesus. Se alguém estava nos seus caminhos e se desviou, nós declaramos, Pai, que o Senhor pode resgatar, que o Teu Espírito pode trazer, que o Teu Espírito pode incomodar. Nós fazemos a oração, Pai, que assim como aconteceu com o filho pródigo, aqueles que estão longe, Pai, caiam em si, como diz a palavra, caindo em si, Jesus. Jesus, que o Teu Espírito faça com que esses filhos pródigos que estão distantes dos Teus caminhos caiam em si, Jesus. Que eles tenham essa consciência, que eles retomem os caminhos com o Senhor, Jesus. E nós declaramos, Pai, famílias completas te servindo.
Como disse no início, Pai, sabemos que a perfeição é só na glória, mas nós oramos por famílias felizes, nós oramos por famílias unidas, nós oramos por respeito nos lares, nós oramos, Pai, por olhos nos olhos, por justiça, por amor, por cumplicidade, Jesus, nós oramos, Pai, por respeito, nós oramos para que os Teus valores, Pai, sejam os valores dos nossos lares. Nós declaramos, Pai, nossa casa, nossa família é bendita sobre essa terra. Nós fechamos a porta, Pai, de adultério, nós fechamos a porta de divórcio, nós fechamos a porta, Pai, dos dardos envenenados dos malignos, e nós declaramos, Jesus, que por nossa causa, Jesus, a nossa família será ali abençoada, porque nós carregamos a Tua bênção onde nós estamos. Nós oramos em o nome santo de Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus, e aqueles que vão levar salvação para suas casas, digam amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos terminando. Eu creio que essa palavra está produzindo frutos no seu coração. Lembre que você pode ouvir outras vezes, está aqui armazenado. Você pode compartilhar agora com outras pessoas. O nosso próximo encontro é amanhã às 20 horas. Estaremos aqui para orar e confessar a palavra de Deus. Esteja presente, chame outras pessoas e segue a nossa semana. Que você tenha um domingo de paz, que você tenha um domingo de família, que você use agora, logo mais, o momento do almoço para ser bênção na sua casa, que você seja aquele que vai puxar a oração, que você seja aquele que vai dar o pedaço de frango para o outro, que vai servir o outro, que vai amar os outros, que você seja a luz na sua casa, para que você leve salvação, e que você comece a falar do amor de Jesus nos momentos oportunos. Vai comer? Deixa eu orar, Jesus. Pregue Jesus, fale de Jesus, porque a palavra não volta vazia antes de cumprir os desígnios. Nós saímos desse culto declarando que a paz que excede o entendimento guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, e aqueles que assim creem comigo digam amém, amém e amém. Que bom que você chegou até aqui. Eu amo a sua vida. Como eu disse, amanhã estaremos juntos novamente, crescendo em graça e conhecimento. Tem uma semana abençoada, uma semana do favor de Deus. Vai nessa força, homem valente, mulher valente, porque Deus já foi à sua frente, a palavra de vitória já te foi liberada. Eu amo você em Cristo Jesus. O amor resgata, a graça transforma. Graça e paz a todos. Tchau.